Você que está assistindo por aqui, está assistindo no nosso canal do YouTube, toda quinta-feira, eu e a Ana, a gente conversa com vocês sobre os temas do mundo e da análise do comportamento, relacionando isso com a nossa... do mundo e com a análise do comportamento, né, amiga? Eu sou a Lidy Queiroz, sou psicóloga, mestre, doutora em análise do comportamento, tenho especialização em ACT, gestão de pessoas e OBM, trabalho, olha, eu nem sei mais com que eu trabalho, porque eu trabalho com consultoria comportamental financeira analítica para donas, para micro e pequenas empresárias da nossa área. Pronto, acho que é isso. Oi, bem-vindo ao Live Realize, eu sou a Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento, mestre em educação especial, doutora em psicologia, eu sou especialista em ABA e também em ACT, e eu trabalho como supervisora, coordenadora e treinadora de... supervisora, consultora e treinadora de profissionais em ABA e equipes. Se você chegou aqui e espera um vídeo todo organizado, produzido, não parece com a gente, não é nem o que a gente gosta de assistir, muito menos o que a gente gosta de passar, porque a gente gosta de passar a vida como ela é. E a vida como ela é, a gente gagueja, a gente erra, a gente esquece, a gente faz e vai melhorando com o passar do tempo. Ou não, também permanece do jeito que a gente tá. Enfim, vai, Ana, introduz. Por isso que chama foi, Ana. Porque é assim. Acho que a gente vai dar uma continuidade porque estava falando na semana passada, que era o quê? A gente tá tentando mostrar como a gente precisa ter uma visão muito mais abrangente, não só do nosso próprio mercado, como da economia e do mercado em geral, de como as empresas na nossa área estão se comportando, né, de quais são os atores importantes dessa área para a gente prestar atenção. E, como qualquer boa analista do comportamento, a gente vai ter que observar, procurando padrões e fazendo hipóteses sobre as consequências. Para que a gente possa ter alguma previsão para se planejar. Como é que a gente vai planejar a nossa empresa, os negócios, os serviços oferecidos, o crescimento da empresa, se a gente só consegue ver o que está acontecendo na nossa frente agora? Então a gente não consegue se planejar momento a momento. A gente tem que ter um planejamento, né, estratégico a médio e longo prazo. Sim. Para fazer o planejamento, a gente tem que, pelo menos, né, ter uma previsão de alguns cenários possíveis. Né? E aí, a semana passada, a gente falou bastante disso, sobre como a gente consome notícias, como a gente assiste, né, o que tem no jornal, ou lê, né, as notícias, e como isso, inclusive, vai informando a gente sobre possíveis, né, contextos que podem acontecer no futuro, porque a gente sabe que quando aconteceu isso no passado, estas foram as consequências. Né? É interessante isso, porque realmente é um contexto, inclusive, se informar, né, essa grande e ampla classe de comportamentos que está dentro do se informar, ela é de fato antecedente para os nossos comportamentos. Então, quanto menos eu sou informada, quanto menos eu tenho conhecimento sobre o que está acontecendo, mais eu continuo fazendo o que eu já estou fazendo. O que eu já estou fazendo do meu jeito, né? A gente tem tentado analisar bastante, né, essa coisa toda que está acontecendo na área de prestação de serviço em ABA, principalmente, para pessoas autistas, como a gente conseguiu ver, né, a evolução disso, olhando para trás. Então, a gente tem lá um período de 5 a 10 anos para trás, né? Mais ou menos. Onde a gente tem, por várias questões que aconteceram ao mesmo tempo, então a mudança dos critérios diagnósticos no DSM, uma maior abrangência de serviços médicos, provavelmente também a
evolução da geração dos médicos, então os velhos que achavam que espera o menino falar, que ele uma hora fala, foram se aposentando e novos atores vão entrando e mais informados e melhor informados. Então a gente tem um crescimento do número de diagnósticos de autismo e um aumento dos diagnósticos feitos na primeira infância, né? Ainda temos um problema muito sério do diagnóstico tardio, mas o que quase não acontecia antes, que era o diagnóstico aos 2, 3, 4 anos de idade. O que isso fez? Causou uma pressão, né, nas operadoras de saúde pelo atendimento a essa demanda. Então, agora tem um monte de usuário do meu plano que precisa desse tipo de atendimento específico e eu não tenho como oferecer, não tenho essa prestação de serviço para oferecer. O que aconteceu? Começou a aumentar a demanda por profissionais de aba que soubessem fazer intervenção comportamental para autistas, principalmente para autistas crianças e mais ainda para crianças pequenas. Tinha esse profissional no Brasil? Não. Tinha meia dúzia de 3 ou 4 nas universidades. Era. Né? Outra meia dúzia de 3 ou 4, as caixeiras viajantes. Né? Isso foi caixeira viajante. Nossa, meu Deus. Essa galera que andava o Brasil inteiro fazendo esse era. de supervisão. Era. Tinha cliente, né, do Oiapoca, Chuí, passava a vida na estrada. Fazendo essas coisas. E a Leila e a Cacá na gradual. Só, era o que tinha. Era o que tínhamos, né, nesse mundo. Aí o que acontece? Essa procura começa a aumentar, né? E aí a gente vai ver um segundo ator entrar na jogada, que é instituições de ensino, principalmente faculdades e universidades, vem aí uma demanda imensa para a formação desses profissionais, porque não existe esse profissional no mercado disponível. E agora a gente tem outro boom de gente sendo formada como especialista em aba, né? A gente tem um cálculo muito no chute que pelo menos 1.000 novos especialistas em aba são formados todos os anos, mas deve ser mais. Aí o que a gente tem? Como resultado dessas coisas que aconteceram, 1.000 especialistas. No começo tinha os 50 da turma do Lamier, da turma lá da Marta Alvino na USP, aí vem o pessoal do IBAC, e aí começa a crescer, mas em pouco tempo, 2 ou 3 anos, foi um a gente boom. tem um boom enorme de cursos de especialização em tudo quanto é esquina, jogando na rua 1.000, 1.200, 1.500 ou mais especialistas em aba por ano. Cada uma dessas especialistas em aba, na hora que pega o diploma, qual é o sonho da vida da especialista de aba? Ter uma clínica, abrir uma clínica. E aí a gente tem um crescimento imenso, mas não é assim, eu vou abrir uma clínica da minha cabeça. Não, essas pessoas estão vendo o que está acontecendo na frente delas, elas são capazes, todo mundo é capaz de ver o que está no meu nariz, né? Eu estou vendo a demanda imensa, eu estou vendo as operadoras de plano de saúde buscando esse serviço, fazendo contratos bons, oferecendo, né, boas condições. Então, eu também vou entrar nesse mercado, eu vou aproveitar essa oportunidade. E é nesse ponto, e aí passa mais 4, 5 anos e essa bolha vai inchando. E você continua tendo 1.000, 1.200, 1.500. Todo ano. Desses 1.500, pelo menos metade vai abrir uma clínica. Você tem aí 500 clínicas por ano. É suficiente para atender a demanda? Não é suficiente para atender 1/10 da demanda que existe. Porém, apesar da demanda ser gigante, né,
você tem, de fato, uma fatia muito pequena do mercado que consegue acessar esse serviço. Né? O que acontece, gente, quando... Lembra das suas aulas de história da 6ª série? O que acontece quando a oferta aumenta, tem muita oferta e pouca demanda? É isso. É neste momento que nós estamos desde o início do ano passado. Certo? Então, o que acontece é uma oferta imensa, de baixa qualidade, com preços fora da realidade, certo? Então, eu cobro caro por um serviço que vale pouco. As operadoras perceberam isso rapidamente, porque elas são boazinhas, estão preocupadas com a qualidade do serviço. Porque elas sabem oferecer o serviço ruim, então elas sabem o que é. Elas sabem oferecer o serviço ruim, então ela não precisa pagar pra você. Ela identifica. Oferecer o serviço ruim, ela mesma faz, porque é mais barato. Amiga, lê aí. Desculpem pelo spoiler, mas no final... É porque a Ana tá contando um fio. Aí a Sheila vai lá e pô. Ela já tá prevendo a consequência. Né? E é isso que a Sheila disse, né? No final, tá vendo? Porque as operadoras, elas estão observando, elas têm profissionais contratados só para isso. Para fazer análise, né? Do que vai acontecer para prever possíveis cenários e já programar, planejar, se preparar para eles. Ok? Então, a gente vem vendo uma quantidade expressiva, contínua e crescente, crescente de descredenciamentos, encerramentos de contrato, mudança dos clientes de uma clínica para outra ou para vários centros das próprias operadoras, centros de especialidade. E agora, toda essa galera que estava abrindo clínica de água, que fez essa bolha crescer, viu a bolha estourar. Só que ninguém estava olhando para ver essa bolha crescer. Ninguém previu que ela ia estourar. E ninguém preparou nada, se planejou para como dar prosseguimento na vida quando isso acontecer. E eu vou adicionar uma coisa pior nisso tudo. Como não foi feito tudo isso, né? Como não foi feito todo esse olhar, eu tá dando errado, mas eu não tô aprendendo com o que esse movimento tá me dizendo. Então eu faço o quê? Eu tô olhando para de novo o que tá na minha frente, que é o quê? Todo mundo agora que oferecia serviço de autismo, de atendimento para crianças autistas, tá vendendo curso. Então agora a nova bolha virou curso. Uma coisa que já estava meio inchada, que é a formação, vai ficar ainda mais porque agora todo mundo vende curso. Então se todo mundo tá migrando para lá, eu vou para lá também. Ou seja, a gente observa uma repetição dos padrões. Do mesmo padrão. Aí vai acontecer o quê? Isso quer dizer que quem está gerenciando essas empresas dentro dessa área não tem essa habilidade de observar contextos, de fazer hipóteses, né, prever consequências e planejar para. Essa habilidade não está acontecendo. Eu acho que é uma habilidade crucial para quem vai abrir um negócio, qualquer área, mas na nossa que está tendo todo esse, né, todas essas coisas acontecendo, essa habilidade, essa falta de habilidade, essa desabilidade é uma variável crítica. Crítica. E que não ferra só com você, ferra com todo mundo, sabe por quê? Porque quando você abre uma empresa sob o manto da análise do comportamento e oferece um serviço de qualidade duvidosa, você está arrastando a gente para o mato. Ontem foi interessante, vou compartilhar aqui. Eu estava apresentando a minha quase pronta, meus clientes já não aguentam mais ouvir isso, mas gente, está quase pronta
a minha planilha de análise financeira e análise de cenários e tudo mais. E aí, me perdi. Por que eu ia falar disso? Você estava apresentando isso para seus clientes e elas sempre falam, mas Lid, porque ninguém nunca falou disso? Não, lembrei, foi de ontem. Voltei, gente, voltei. Nossa, Vivance, chegue, por gentileza, porque eu preciso ser uma pessoa competente profissionalmente. E aí, e fugiu de novo. Meu Deus do céu, Ana, criatura, que foca. isso? Ó, a gente tá falando de... Lembrei! Não, continua. Não, tá bom. Lembrei. Aí eu apresentei essa planilha que tá cheia de análises, cheias de dados. Ela sozinha não faz milagre. Eu sozinha não faço milagre. A gente junto vai dominar o mundo. Mas quando eu falei sobre todas essas coisas da planilha, meu cliente falou assim pra mim: Lid, você tá na área errada. Era isso que eu queria. Você tá na área errada. Você devia estar trabalhando com finanças. Você devia estar trabalhando... E aí, eu falei um negócio que eu não parei pra pensar, mas é porque eu disse, não, isso que você tá vendo é uma analista do comportamento, um pedigree, trabalhando. Por quê? Porque analistas do comportamento que se formam de fato e que estudam e que levam a sério essa ciência não se assustam com números, com gráficos, com tendências, com cenários, com análises. Eu tendo cada vez mais, dentro do espírito das minhas evoluções para 2025, existem analistas do comportamento, nós, e existem terapeutas de plano de saúde que aplicam VibMap. Então, o que acontece quando a terapeuta do plano de saúde que aplica VibMap abre uma empresa? Uma clínica de prestação de serviço. Sob o manto aba, né? Acontece isso que a gente está vendo. Então, e também aí a área como um todo, que também não está vendo o que está acontecendo e não está tomando medidas macro, para reorganizar a coisa. Então, quando começou esse monte de cursinho de especialização em aba, abre em tudo quanto é esquina, a gente viu e prever que ia dar merda, a gente previu. O que a gente não fez foi tomar alguma atitude. Fazer alguma coisa e se planejar para. Então, nesse momento, a área deveria ter se organizado para regulamentar o que tem que ter num curso desse, quem pode dar um curso desse, qual o currículo obrigatório para um curso desse, que nem qualquer curso de graduação tem que ter. Isso. Regulamentado. A gente devia ter planejado algum tipo de monitoramento, A gente precisava ter implementado coisas como certificações mais acessíveis, com mais rapidez, A gente até fez isso, mas não foi com a presteza necessária para o que estava acontecendo e para o que a gente estava prevendo que ia acontecer. Então, toda vez que a gente olha para um cenário desse, se a gente prevê que uma consequência muito ruim para todo mundo vai acontecer, a gente tem que tomar uma atitude para tentar ou minimizar essa consequência ou se preparar para quando ela acontecer. Então, agora, depois que a bomba explodiu, a gente vai fazer o rescaldo. Então, agora a gente tem uma certificação mais acessível, que é a Cabo BR. Agora a gente tem uma associação profissional, que é a ANPAC, Então, se isso tudo tivesse acontecido lá 5 anos atrás, quando a gente viu que a coisa ia dar merda, talvez a gente não tivesse agora nessa situação. Talvez a gente já tivesse regulado isso anteriormente, ou ao menos se preparado para separar o joio do trigo.
Eu acho que é a OM, né, amiga? A pessoa só se coça quando começa a doer de todo lado, né? É a Que a OM hora pra que a isso. coisa aperta, né? Como dizia o outro, a hora que a água bate na bunda, todo mundo aprende a nadar, né? Isso. E aí, pra você que tá assistindo e que tá agora, então, preocupada com a sua situação financeira, com o seu futuro profissional, a primeira coisa é o que não fazer. E aí é não repetir esse mesmo passo a passo, esse mesmo padrão. A gente tá vendo que fazer isso que tem sido feito há 5, 10 anos resulta nisto que está acontecendo agora. Ou seja, continuar oferecendo serviços de baixa qualidade com profissionais incompetentes a um preço de banana financiados por operadoras de saúde vai levar inevitavelmente à falência. Tá? Porque não achem, nem as terapeutas de operadora que aplica VibMap, que estão se achando esperta e enchendo a clínica de cliente porque está aceitando os preços de banana, quando só tiver você aceitando o preço de banana, o seu preço vai ficar caro. E aí vai aparecer alguém que vende o preço de banana podre. E já deu tempo das operadoras ou matarem no berço a aba, e não oferecem mais, ou se prepararem no tal dos centros de especialidade, em que eles contratam terapeutas sem nenhuma formação, que aceitam ganhar R$38 a hora para atender. E aí eles lavam as mãos, cumprir com a minha obrigação. Estou oferecendo o serviço que vocês disseram que precisava para o usuário do meu plano. Então, não achem que você é esperta. E você só acha que você é esperta porque você não olhou para tudo isso, você não tá vendo isso acontecer. Porque a próxima é você. É igual mulher que tira homem, né? Ele sai uma mulher comigo, mas comigo vai ser diferente. Não vai. Então, e aí assim, você tem diversos caminhos, assim, não existe só um caminho para as coisas, não existe só um caminho para todas as coisas, né? E engraçado que hoje de manhã eu estava ouvindo um analista econômico e ele estava dizendo o seguinte, não existem explicações simples para problemas complexos. Então, quando você vem e fala assim, o que é a coisa que eu preciso fazer? O que é o caminho que eu devo seguir? Acho que existem muitos caminhos. A gente estava falando outro dia com alguém que não era da área, né? Uma pessoa da programação, da ciência da informação. E aí ele perguntava, mas então tal coisa assim? A gente, depende. E aí, depende. Foram não sei quanto tempo, 1h30 de reunião, depende. É provável. Depende. Então, o que vai acontecer com você, eu não sei apontar o dedo e dizer. A gente sabe que esse jeito aí que você tá indo vai dar errado. Agora, você tá tendo a oportunidade de olhar para o que tá dando errado e decidir se você quer continuar nesse caminho ou se você agora quer fazer diferente. E fazer diferente para esperar resultados diferentes demora. E é sair desse lugar de costume, essa relação, né, fortalecida entre o que você faz e a consequência, enfim. Então, você precisa investir tempo e dinheiro no lugar certo. Final de semana agora eu gravei um curso que eu estou editando, 1 hora vai para o Hotmart, espero, mas eu dizia isso, que é comprar brinquedo, pagar design gráfico para fazer logomarca, quando você está abrindo uma empresa, não é prioridade. Decidir paleta de cores, escolher qual é a casa dourada que tem naquele lugar para ser a clínica dos sonhos, não é um investimento nem financeiro
e nem de tempo. Eu sei que a alternativa a isso não brilha tanto, né? Então essa é uma alternativa muito mais brilhante, mas a alternativa que vai te tirar desse cenário que você está é sentar a bunda na cadeira e estudar coisas que você não tem domínio. E uma delas pode ser a análise do comportamento. Porque eu vou até corrigir. Quanto melhor analista do comportamento você for, melhor gestora você será. Porque você vai ser capaz de fazer análise de contingências. Você vai entender a importância de entender sobre as movimentações do Trump, entender sobre agora as pessoas que estão sendo retiradas da faixa de Gaza. Por que eu preciso olhar para isso? Por que eu preciso entender minimamente o que está acontecendo com o pacote fiscal no Brasil? Então, é olhar para ter a habilidade, e isso a gente não conquista da noite para o dia, de ter fazer a análise molar e a análise molecular, é um movimento de quem está olhando para as coisas. E isso, veja, a gente está falando de gestor, empresa, mas se você é autônomo, também. Porque senão você vai fazer o paralelo, essa história que a Ana estava contando, eu fiquei pensando muito aqui, eu acho que era por isso que eu estava viajando. Eu sou do interior do Pará. E lá, eu não sei se ainda é comum, porque tem muitas décadas que eu não moro lá. Mas é comum ter uma fila, e aí as pessoas vão entrando atrás. E aí você pergunta do que é a fila, ninguém sabe. E aí, eu olhando para isso e perguntando de que era a fila e ninguém dizia, eu desenvolvi, sei lá, o comportamento de ir lá no começo da fila dizer isso aqui é o quê? Então a sensação que eu tenho tá todo mundo abrindo clínica, tá todo mundo, então eu vou também. É a mesma coisa da fila. Não faz sentido? Faz todo sentido. Então assim, e aí o que diz pra gente sim, essa habilidade de olhar o que está acontecendo em volta e entender aonde existem oportunidades para aproveitar. Só que se essa habilidade acontece sem análise a médio e longo prazo da média, se essa habilidade acontece sem comportamento ético da média, certo? Você quer atender crianças, você gosta de ser terapeuta, você tem paixão por análise de comportamento, você precisa de uma clínica pra quê? Meu Deus do céu. Talvez você possa ser autônomo. Gente, se é isso que você quer fazer da sua vida, vai caçar os seus clientes e oferecer o seu serviço profissional liberal direto para o cliente. Seu sistema é bem menos complexo. É um sistema menos complexo. E eu tenho certeza que você vai ser mais feliz, né? Ter menos dor de cabeça, ter uma qualidade de vida melhor e oferecer um serviço muito melhor do que você faz numa clínica que não consegue andar com a sua perna. Sheila, eu vou te responder fazendo uma costura exatamente de um processo, né, que nesse momento eu estou fazendo com a minha filha. A minha filha, ela estava nessa coisa de, mas eu tenho medo, eu tô com medo, eu não quero ver. E aí quando você fala assim, tem horas que enxergar tudo isso me dá pânico, desesperança. E você não pode parar. Tem que ir cavando mais. Por quê? Porque guardar para debaixo do tapete não está funcionando. E não vai funcionar. Olhar pelas janelas vai te causar dor sem te tirar da dor. Imergir no que te assusta vai te permitir ler com maior probabilidade de precisão o que está de fato acontecendo e o que pode acontecer, para então a sua desesperança se tornar criativa. Então, não é ruim ter desesperança, é ruim ter desespero. Isso. Né? Desespero é paralisador, ele cega a gente, né?
desesperança quando a gente está aberta para o desconforto de olhar as coisas e entender o que é, o que não é, onde é que eu tô errado, onde é que eu não tô. Isso é criativo. Isso produz mudança. Isso. E a gente sabe que mudança tem probabilidade de dar certo. Principalmente se ela for, né, se ela for estudada, se ela for informada. Né? Então eu acho que é isso, gente. Essa é a hora da gente primeiro desenvolver essa porcaria dessa habilidade de olhar pra frente em vez de ficar olhando pro próprio umbigo, né? Olhar em volta, ser analista do comportamento e analisar contingências ao invés de ser terapeutazinha de operadora que sabe aplicar do bem. E entender o que de fato você quer fazer, o que é importante para você, dadas as possibilidades que você está prevendo para o futuro, os cenários que você consegue enxergar e aí, se planejar para. Vai ser fácil? Não vai. Você vai então deixar de ter dor de cabeça? Não vai. Mas agora, como o Paixão colocou aqui, você vai agir, você vai se comportar de acordo com o que é importante para você. Então, quando a Ana fala, se você gosta de atender, se você quer trabalhar com isso, por que então, ao invés de estar atendendo e trabalhando diretamente, você está se afastando ao virar gestora e patinando nesse processo, né? Eu acho que assim, o que a gente precisa é fazer de uma vez por todas, isso se tornou muito nítido para mim. Eu ainda estava no mestrado, ou quer dizer, eu já estava no mestrado, ou seja, demorou, que é o que tem de mais precioso nesse cenário que a gente vive no mundo é ter informações. Quando as pessoas falam, informação privilegiada, é isso. Será que você é a pessoa que recebe informação privilegiada? Ai, Lídia, mas é porque eu não tenho contatos. Pois então vamos partir daí. Ai, Lídia, porque você não quer olhar, você tem medo de conversar com a dona da clínica da sua cidade, você tem medo de ir para um congresso e conversar com pessoas que você... As meninas da gradual, por exemplo, aí tem medo de falar com elas, vê a Nathalie num canto, meu Deus, eu não vou falar com ela porque, é aluna. Uma coisa que a gente vai tratar pelo pescoço, juro pra você, é a coisa de, eu não vim em congresso porque as pessoas me olham de cima. Ué, se você se coloca abaixo delas, elas vão te olhar de cima. Exato. Exato. Então você precisa ocupar os espaços. Independente. Ocupar os espaços. Se empodere e ocupe o espaço. Se você for incompetente, o espaço vai te chutar para fora. Mas vai que você é competente. Já imaginou que beleza que não vai ser? Né? Eu vou até abrir aqui o que a gente estava conversando mais cedo sobre um dos meus atendimentos, que a pessoa chega, o cliente chega para mim e fala, Lídia, eu quero diversificar a minha receita. E eu tive a ideia de agora vender xícara, por exemplo. Aí eu falo, é interessante diversificar a receita, é interessante vender outras coisas, isso é protetivo de um negócio, ele não ficar dependendo de uma única oferta de serviço, não é nem uma única fonte pagadora, mas eu só sei oferecer aquilo. Então eu não consigo diversificar nem a minha oferta, isso é prejudicial para o meu negócio. E aí, essa cliente falou, então eu tô pensando em vender xícara, o que você acha? Eu não acho nada, depende, entende? Então as pessoas falam, e aí eu queria ver o que você pensa. Uai, o que eu penso primeiro, por que você quer vender xícara? Lídia, porque a gente precisa aumentar o faturamento e porque eu quero ainda mais solidificar a minha marca. Inclusive a gente contratou profissional de marketing que agora vai ficar aqui dentro da empresa, de novo, o dinheiro e o tempo sendo alocado aonde ainda não precisa. Então eu não estou falando mal de ninguém da área de marketing. O marketing é extremamente necessário a partir do momento que você tem uma coisa sólida. É isso. Não existe casinha em papel, logomarca bonitinha ou plano de marketing
capaz de fazer com que um produto ou um serviço que não presta, que não tem mercado, que as pessoas não querem comprar, que não tem valor para ninguém, só para você, se mantenha. Todo mundo pode comprar porque é novidade, olha para aquilo e fala, que merda, gastei meu dinheiro à toa, não vou comprar mais. Então, eu acho que assim, você tem que fazer 2 movimentos quando você pensa em oferecer algo que vai ter retorno monetário. A primeira coisa é interna, né? O porquê que eu quero vender, qual é a minha demanda, se é uma dor, por exemplo, eu preciso de dinheiro porque eu tô ficando sem dinheiro no final do mês, ou se é uma necessidade, ou seja, eu quero expandir, eu quero que o meu nome vá para mais lugares, eu preciso satisfazer, né, enfim, a minha autoimagem e tudo mais. Então, você precisa primeiro identificar isso, mas só isso não é suficiente para você lançar alguma coisa. Aí você precisa se fazer perguntas. Tá bom, eu quero vender xícara, eu já sei por quê. Para quem que eu quero vender? Ah, é porque eu vejo a Ana e ela fica tomando nesse copo aí e ela não sabe que tem... Mas essa não é a dor da Ana. A Ana que tá tomando nesse copo aí não sente a menor falta. Então isso não é um problema para ela. E aí, o que você precisa fazer, de novo, a gente vai ficar voltando para isso. Você precisa saber qual é a dor. Então esse é um movimento, você fez um movimento para trás, que é o interno, e aí você vai fazer 2 movimentos para frente. Um é olhar para essas pessoas, perguntar dessas pessoas, indiretamente, você vai começar a ver o que dói. E se de repente vai aparecer que me dói falta de xícara, porque pode ser que nem apareça. Entendeu? Então eu tô aqui tentando vender um negócio, já paguei marketing, já mandei produzir, já escolhi a paleta de cores da xícara, deu tudo errado. E você também tem que olhar, que é o que a Ana vem trazendo, que para olhar para o que está acontecendo, você também tem que olhar para quem mais vende xícara. E quem mais vende xícara ou qualquer outra coisa para esse povo que eu quero vender. Quero vender xícara para mulheres. Quem mais vende? Então, eu coleto informação sobre o mercado, eu coleto informação sobre o nicho. Coletei, aí é possível que você possa começar a conversar com alguém de marketing. E eu acho que ainda tem mais uma pergunta que eu faria, que é por que as pessoas vão deixar de comprar a xícara dele para passar a comprar a sua? Ah, isso entra num bracinho assim disso, que é... Não, mas que é assim, qual que é o seu diferencial? Mas, gente, diferencial não é preço, para começo de conversa. Diferencial não é preço, não é a sua... do trabalho. Não é o que é a sua... obrigação. Obrigação que a gente tem quando a gente abre uma banca na calçada, não é diferencial. O diferencial é aquilo, eu só consigo lá. Eu só consigo com a Ana. Então, quantas vezes, Ana, eu ouvi cliente minha que ia te contratar, ou que já tinha te contratado, ou que passou por ti e fala assim, eu gosto da Ana porque ela fala exatamente o que eu preciso ouvir. Dói. Eu não quero, mas ela fala. Recentemente, com muito orgulho, 2 anos, com muito orgulho, eu também tenho ouvido a mesma coisa. Nossa, que sofrido que é vir para os teus encontros. Por quê? Porque conosco, o que vocês encontram não é um eita, muito bem, vai vender xícara, nossa, me fala que eu vou comprar também. Nossa, que legal, você sabe, vai ficar lindo. Inclusive, vou te dizer, tem fulano que tá vendendo, não faz assim não. Faz assim, assim, assim que vai dar tudo certo. A gente não faz isso. Não faz nem sentido, né? A pessoa paga a gente para que a gente justamente ajude ela a ver o que tá ruim, o que precisa melhorar, como melhorar. Exato. Então, que valor tem o nosso trabalho, o nosso serviço que a gente presta, se a gente só ficar alisando, né? Para isso, paga uma manicure mais barato que a gente. E a sua satisfação pessoal vai ser a mesma, né? Então, gente, às vezes, né, se você sente que você não tem habilidade suficiente ou que você é demais para você, então você tem que ir buscar quem consegue te ajudar. Então a gente fica aqui batendo o tempo inteiro, né?
Ah, se você não sabe gestão, se você não sabe gerir uma empresa, se você não entende de mercado, não abra uma empresa. Mas é isso que eu quero. Ok. Você tem tempo para aprender? Não. Você tem dinheiro para contratar as pessoas que sabem fazer isso? Se você tiver, resolvido o problema. Não. Porque se você só contratar as pessoas e falar, olha, está aqui a minha empresa, você administra, você financeira, você marketing, se virem eu vou lá atender minhas crianças. Em um mês o que vai acontecer? Não sei, nem você, porque você não está monitorando a sua própria empresa. É isso. Então, assim, você abrir uma clínica, você não deixa de ser a empresária. E aí a gente retoma para umas 2 ou 3 lives atrás, e do vídeo que tu colocaste no teu feed, que é: você tem escolha, você decide. Esses dias, a minha filha começou, o Lincoln chamou ela para assistir um filme, ela começou a assistir, ela começou a ficar com medo do filme, mas ela não saiu porque papai tinha me chamado para ver esse filme. Então eu fiquei lá. E aí quando ela veio depois chorar para mim dizendo que estava com medo, e eu perguntei por que ela não saiu, aí ela disse porque o Lincoln disse para eu ficar, que o papai disse para eu ficar. E aí eu falei, mas você tem perna, você pode sair. Gente, parece que eu falei assim, um negócio, eureka, sabe? Porque ela falou assim, então eu posso sair. Eu disse, pode sair. Gente, não é porque a operadora, você entendeu? Voltando a ser analista do comportamento. Operacionaliza o comportamento escolher. O comportamento escolher é quando você tem vários SDs, vários controles neste momento, né? E você tem uma operação motivadora. Diante dessa operação motivadora, você pode emitir o seu comportamento nessa contingência tem SSD, nessa outra contingência tem SSD, nessa outra contingência tem SSD. O que vai controlar o comportamento de escolher esta ou esta? A consequência. Isso. Certo? Se você já passou pela experiência, você tem como, né, escolher, porque você sabe qual a provável consequência. Exato. Se você não passou pela experiência, você não enxerga aquele outro SD da outra oportunidade, da outra escolha. Não enxerga. Ela não é SD do seu comportamento. Que aí você fala, você precisa contactar os reforçadores. Como é que você contacta os reforçadores se você não se comporta? Como é que você constrói SDs que vão fazer com que você continue se comportando? Ana, mas é porque não vai dar certo, eu já sei, não tem como sair dessa realidade. Da operadora dizer, vai fazer o quê? Ninguém pode pagar por esse serviço, Ana. Então, ótimo. Tem trabalhar sozinho, mudar de trabalho, arranjar um marido rico, tem várias outras opções. Eu queria arrumar um marido rico. Então, a gente vai trabalhar para que esta contingência se torne mais provável, para você poder emitir mais comportamento e chegar mais na consequência. Vou fazer plástica. E é exatamente aí onde eu queria chegar. Show. Por que a gente não compra essa desculpa? Desculpa, gente, tá? De que eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha é um tato que a pessoa faz porque ela aprendeu que se ela tomar contato com o que realmente importa para ela, e isso for contrário às regras que ela tá seguindo tá por aí, ela vai se sentir muito mal, vai ser muito desconfortável. Eu admiti que eu quero uma coisa porque eu quero um marido rico, porque eu gosto de dinheiro. Não posso, vai ser... O que as pessoas vão pensar de mim? Eu cheguei no doutorado. Daí você arranja um marido, você casa com ele, você tem certeza que é por amor, né? Ele é uma ótima pessoa. Sua vida e você tá lá, mas é que eu não tenho escolha. É porque agora a gente já teve um filho. Agora a gente já tá com muito tempo, agora eu já unei minha profissão, agora eu não tenho mais carreira, agora eu não... A gente tem um financiamento conjunto. Admita que o seu reforçador é dinheiro e que você se mantém nessa escolha porque você não tem outras fontes de dinheiro.
é absolutamente legítimo. A gente pegou um exemplo horroroso, porque nesse caso ela é refém. Mas, pois é, foi horroroso. Foi ruim. Mas vocês entenderam a direção da coisa. Sim. Então, assim, eu não tenho escolha, eu tenho que continuar oferecendo serviço para o plano de saúde. O que não tem? Gente, não existe comportamento sem reforço. Não existe. Se você se mantém, se uma pessoa se mantém fazendo uma coisa, ela não está emitindo esse comportamento com alta frequência se não tem reforço. Agora a gente tem que lembrar que reforço negativo. Eu ia falar exatamente isso. Reforço negativo, que é a remoção do aversivo, que é de não ter dinheiro para conseguir fechar a própria empresa. Então, por exemplo. De novo, a miopia. Né? Exato. Ok, você não tem dinheiro, você é super desconfortável, você fica em pânico. Quanto mais você ficar em pânico, menos você vai ter dinheiro, mais difícil vai ser você se livrar desse desconforto, dessa situação aversiva. E menos tempo você vai ter para fazer renegociações. Menos tempo você... Quer dizer, quanto mais você emite comportamentos de esquiva, mais você se afunda. A metáfora do buraco, papá, é a coisa mais perfeita do mundo. Se você tá num buraco e eu te jogo uma pá, e você começa e você acha que a pá só serve para cavar, você vai se enfiar cada vez mais fundo nesse buraco. Isso. Certo? Então, assim, você tem várias outras alternativas se alguém te jogar uma pá dentro do buraco. Você pode olhar para a pá e falar, esse não serve, joga outro. Que tal? Eu não tenho escolha, eu só tenho uma pá, então eu só posso cavar. E isso é uma coisa que está incrustado na sociedade de um modo geral, não é só você, né? A gente se habituou a pensar que as coisas são como são. Eu fico me perguntando, se todas nós que somos mulheres, a maioria da população brasileira, votasse em mulher, a gente teria problema? Com toda certeza, porque tem mulher lixo igual, tem ser humano lixo. Mas seria outro tipo de problema. Emília Pérez está aí para provar isso. Teria outro... Assim, de gente lixo. Camada da vida. Então, mas você ficar nessa lógica, então faz o quê? A primeira coisa é decida, com base em dados, onde você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro. Perceba, então, a autopercepção. Se você está se comportando em função de uma coisa imediata ou se você está construindo um processo. E tentar encontrar reforçadores, porque ninguém se comporta blá, né? Então tem que ter alguma coisa aqui. Nossa, eu tô perdendo cliente, eu tô sem cliente. Quanto mais eu me desesperar, quanto mais eu me engajar em repertórios de Ana, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço, ai. Então não é que eu não possa fazer, é super importante fazer. O que mais? Né? Então eu te abraço, te acolho, é mesmo, tá difícil, puxa vida. Então vamos lá, quais são as opções? Que é o tal do arregaçar as mangas, mas não é sair. Então eu vi que tá todo mundo vendendo xícara. Inclusive, essa é a hora de não vender xícara. Eu já te contei do meu avô. Me contou, mas eu acho que vale a pena tu contar aqui. Meu avô, toda vez que o café preço desabava, todo mundo começava a botar fogo em cafezal para plantar laranja. Outra coisa. Meu avô dizia, quando o vizinho botar fogo no cafezal é a hora de você plantar café. Porque daqui a 2 anos, quando o seu café estiver dando café, ninguém mais vai ter café, porque todo mundo queimou e plantou laranja. Então isso é olhar em volta, fazer análise de contingências, fazer previsões a médio e longo prazo e se planejar para. Tu assistiu os Thundercats? Sim. O olho de Tandera. É quando você consegue ter a visão além do alcance. Não sou a idade, ou a nerdice foram expressas nesse momento. Olho de Tandera. Porque... E eu lembro também do He-Man.
Vocês aprenderam hoje? Vocês aprenderam hoje que a gente tem que parar de olhar para o próprio umbigo e a gente tem que olhar ao redor e a gente tem que ser analista do comportamento. Se a sua vocação, sua vontade é ser terapeuta de operadora que sabe aplicar, né? Tudo bem, tem um monte de operadora aí querendo contratar você. Né? Aliás, minha gente, sendo pro bom ou pro ruim, pro péssimo, o que você quiser ser, escolher ou fazer, felizmente ou infelizmente, você tem espaço. Se você quiser ser uma assassina, você tem espaço. Infelizmente. Então, se você quiser trabalhar atendendo, abraça isso e faz. Você vai continuar cansada, você vai continuar estressada com algumas coisas, mas você vai estar fazendo algo pelo qual você acredita. Não é assim o que os outros estão mandando ou estão dizendo. Porque as pessoas, eu fico fazendo, né, minhas correlações. As pessoas falam muito assim, é porque não dá para ter clínica desse jeito, que foi o que a gente falou na semana passada, não dá para ter clínica desse jeito, o jeito é fechar. Que jeito é esse, gente? Não dá para ter uma empresa aonde quem determina quanto que ela tem que pagar pela coisa que você produz é o outro. Então veja, eu produzi xícaras e eu fiz toda uma análise financeira de quanto que custa essa xícara, qual imposto incide sobre essa xícara, o quanto eu determinei no meu modelo de negócios que vai ser a minha margem de lucro. Disso derivou um preço de venda, que é R$15. Aí chega o outro lá, a operadora de saúde, o comprador, e fala assim, só te pago se for 5. E o mais absurdo não é a pessoa falar, é você dizer, tá bom, eu vou dar um jeito aqui de te vender por R$5. Aí, meu amigo, é pra acabar. Porque ninguém mais vai comprar a minha xícara. Então você errou na estrutura. Lá, quando você começou a fazer xícara, você não pesquisou quem era que ia querer comprar sua xícara. Vender xícara resolve a dor de quem? Ou a necessidade de quem? E às vezes você tem que procurar, porque às vezes não é de quem tá ali na sua frente, no seu bairro, no supermercado, porque lá a xícara custa 5. Por que você vai querer vender xícara que custa 15 pra pessoa já tá comprando por 5? Aí é onde entra o que a Ana falou sobre o diferencial. Eu tenho uma cliente, hoje ela não apareceu, mas eu acho essa história incrível. Ela estava sem grana, acho que tinha perdido o emprego em outra área, outra coisa, outra vida, né? E aí era período do carnaval e ela disse, vou vender cerveja no carnaval. E aí reuniu lá o dinheirinho que ela tinha, comprou um isopor, um negócio, um depósito e botou no ombro e saiu vendendo. As pessoas vendiam a cerveja, era assim, como se fosse 1 é 6, 2 é 10. E aí a cerveja dela era R$6,50 ou R$7, não vou me lembrar agora. E as pessoas chegavam com ela e diziam assim, mas ali, por que eu vou comprar de você se ali é 2 por 10? Ela falou, porque a minha tá gelada. Porque ela gastava dinheiro para manter a cerveja dela gelada. Então o que acontecia? A pessoa ia lá, comprava a cerveja quente e depois voltava e só comprava a cerveja gelada dela. Ela baixou o preço porque os outros estavam vendendo a cerveja? Não. E acabava rápido a cerveja dela, ela tinha que ir atrás de mais cerveja para poder conseguir continuar vendendo. Então, isso é o diferencial. Todo mundo vende cerveja. Eu tenho certeza que quando a cerveja acabou e ela foi lá no supermercado e comprou outro caixa pack de cerveja, ela não foi imediatamente vender essa cerveja que estava aqui. Não, ela foi gelar. Ela esperou gelar para daí vender para quem quer comprar. Certeza. Então, vocês estão aí vendendo cerveja quente, por quê, né? A gente está bem perto do carnaval, né? Eu acho que é isso, assim. Desenvolver a habilidade de enxergar o que está acontecendo no momento presente, dentro de você e fora de você, no mundo, é a habilidade que você precisa focar nesse momento, seja lá. Mesmo que você esteja indo bem no seu negócio, ela é essencial, ela é nodal. Todo mundo foi bem durante 2, 3 anos, né?
Isso. E aí, o que aconteceu com quem tava indo super bem há 5, 4, 3, 2 anos atrás? É isso, pessoal. Não deixe de acompanhar a gente. Saem os cortes no Instagram. Vai essa live inteira pro nosso canal do YouTube, Realize Aba. Querendo conversar mais com a gente é super disponível no direct do Instagram e por lá tem os links também dos nossos aparelhos, dos nossos WhatsApps, enfim, é só entrar em contato com a gente. Um beijo, até quinta.